Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. Glória a Jesus. Esta é uma manhã de estarmos aqui adorando e celebrando a vitória, a ressurreição de Cristo, mas também lembrando da sua morte, do seu sofrimento, da sua entrega por amor a nós, por amor a nossas vidas. E por isso devemos adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, honrá-lo por tudo que ele é e pelo que ele tem feito na vida da gente. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que já estamos salvos, sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. De novo, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Podeis sentar, queridos. Glória a Jesus. Eu vinha no carro ali dirigindo e cada vez que eu entro no carro, eu gosto de convidar o Espírito Santo para sentar do meu lado ali. Ele é o passageiro mais excelente que eu carrego, tá? Que viaja comigo. E quando eu entrei no carro, eu pedi para o Espírito Santo entrar também comigo e vim conversando com ele. E ele pôs no meu coração esta palavra. E é até meio estranho numa festa, num momento de celebração, parece um paradoxo. No momento de celebração, quando se celebra a ressurreição de Cristo, e com ele também a nossa ressurreição, e quando no momento de bastante alegria se fala da cruz. E a cruz, a princípio, ela tem um lado escuro, um lado negro, um lado umbrífero, um lado horrível, um lado terrível, um lado que ninguém gosta de ter ou de ouvir falar. Isso porque a cruz aponta para a tortura. Cruz fala de sofrimento. Cruz era foi um agente de execução, né? Os homens que eram condenados, julgados, os piores homens, os piores marginais que eram condenados ou julgados, eles morriam de morte da cruz. A cruz era um instrumento de execução dos piores marginais daquele tempo, daquela época. Então, quando alguém tinha que morrer na cruz, aquilo era um absurdo, era a pior morte, era uma maldição, a ponto de quem morresse com esse instrumento, nesta cruz, tinha que ser expulso fora da cidade, porque aquilo era uma maldição terrível. Então, a cruz fala de dores, fala de ferida, fala de aflição, fala de agonia, fala de morte mesmo. E quando se fala de cruz ainda, nós percebemos que a igreja hoje, ela pouco fala da cruz. Exatamente por isso, essas igrejas mais modernas, essas igrejas mais, eu não vou aqui dizer o nome dessas igrejas, mas esse cristianismo mais triunfalista, esse evangelho mais da prosperidade, do que evita, que ignora os sofrimentos, que ignora as aflições, que ignora a cruz, geralmente não se fala da cruz por conta disso, porque quer levar as pessoas sempre a um patamar de uma motivação mais elevada, de uma satisfação maior, e não traz isso, até porque a cruz ela não atrai pessoas, a cruz ela não chama a atenção de pessoas, principalmente as pessoas que querem uma zona de conforto, que querem um céu aqui na terra, que querem viver todo um conforto aqui na terra. Mas é impossível encontrar um conforto aqui na terra ou um conforto na eternidade se primeiro não enxergar a cruz, se primeiro não olhar para a cruz.
Porque ao mesmo tempo que a cruz era um instrumento de execução, de vergonha, a cruz era um instrumento de tortura para os seus marginais, nós podemos extrair desta cruz revelações tremendas, revelações maravilhosas. E quando a gente lê no capítulo de número 14 de Lucas, nós vamos entender do versículo número 22 a seguir, 25 a seguir, nós vamos entendendo que uma das condições para que eu me torne um discípulo, um aprendiz, um seguidor de Jesus, uma das condições é a cruz. Ele começa dizendo para os seus seguidores, havia uma multidão com ele, e quando aquela multidão que se colocava à disposição para servir, ele diz, olha, eu quero falar uma coisa para vocês, se alguém, quem quiser, em outra versão, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tinha muita gente querendo, e essa multidão estava querendo o quê? A multiplicação dos pães, essa multidão queria o quê? A cura dos seus doentes, essa multidão queria o quê? Uma palavra que eu pudesse tirá-lo do seu sofrimento, essa multidão estava buscando simplesmente um pão que perece, uma glória passageira, uma glória terrena. Aí Jesus, ele disse, olha, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, quando se fala de cruz, quando se fala de ser discípulo, com certeza essa multidão do pão, essa multidão da cura, essa multidão dessa vida confortável, dessa zona de conforto, dessa glória aqui, desse céu aqui na terra, com certeza não interessa. E essa coisa de ser discípulos e aceitar a cruz, Jesus, ele não está impondo para as pessoas. Ele diz assim, ó, se você quiser, se alguém quiser, se você quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Ou seja, ele não obriga as pessoas. Ele não está dizendo, você é obrigado a ser meu discípulo e carregar a sua cruz. Ele diz assim, ó, se alguém quiser, entendeu? Se alguém quiser. Então, se alguém quiser ser meu discípulo, carregue a cruz. Então, a cruz, apesar de ser um sinônimo de dor, de aflição, de morte, a cruz traz uma proposta maravilhosa. Eu não consigo ser discípulo, ninguém consegue seguir os passos de Jesus, aprender com Jesus, se não carregar a cruz. E é interessante que a recompensa desse carregar a cruz, de negar a si mesmo, abandonar a minha vontade, o meu desejo, e seguir a vontade de Cristo, a vontade do Espírito, a vontade de Deus, é interessante que a única proposta que Jesus está dizendo aqui é você me seguir. Você carrega a cruz, você renuncia e me segue. Entendeu? Aí você diz, pastor, isso é muito pouco. Renunciar a tudo, meu desejo, a minha vontade, minhas emoções, meus sentimentos, meus comportamentos que eu gosto, meus hábitos que eu gosto, simplesmente carregar uma cruz, abrir mão de mim só para seguir a Jesus? Espera aí, tem riqueza maior do que seguir a Jesus? Tem presente maior nessa terra do que seguir a Cristo? Tem presente maior, dádiva maior, promessa maior do que servir e seguir a Cristo? Seguir a Cristo significa seguir alguém, aleluia, que amou tanto as nossas vidas, que é a ponto de se entregar por nós. Seguir a Cristo significa seguir o caminho da santificação, de uma vida pura, aleluia. Seguir a Cristo significa seguir o caminho para o céu. Seguir a verdadeira vida, vida que o mundo não dá, vida que o dinheiro não dá, vida que os bens materiais não dá. Só Jesus tem essa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Seguir a Cristo é seguir a verdade, não a verdade dos homens, mas a verdade de Deus, a verdade da palavra, não a verdade dos ensinadores, dos mestres, dos inteligentes, dos intelectuais desse mundo, mas a verdade de Cristo, a verdade de Deus. Então é maravilhoso. Tome a cruz, renuncie a si mesmo e siga. Quem segue a Jesus não erra. Quem segue a Jesus anda corretamente. Quem segue a Jesus anda cheio de esperança. Quem segue a Jesus é diferente, é o exemplo que pode mudar e transformar essa sociedade. Amém, Jesus?
Tá, pastor, mas o senhor me falou de algumas revelações. Que revelações pode trazer a cruz? A cruz é uma bênção. Pode dizer comigo isso? Diga, a cruz é uma bênção. Aleluia. Diga, a cruz é maravilhosa. Aleluia. Diga, eu só sou o que sou. Só estou onde eu estou por conta da cruz, por conta do Calvário. Aleluia. Diga, só sou uma nova criatura. Só estou com o nome escrito no céu. Só sou o templo do Espírito Santo. Aleluia. Só sou um proclamador da palavra. Aleluia. Por conta da cruz, do Calvário. Aleluia. Calvário é lugar de esperança. Talvez você pense que as pessoas, os filhos de Deus se revelam na sua zona de conforto. Talvez você possa, na sua mente, você possa entender, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus são revelados na sua zona de conforto, nos seus lugares, no apogeu da sua exaltação, da sua fama. Talvez na cabeça das pessoas, o símbolo o que identifica que são os filhos de Deus é morar na melhor casa. Nada contra, eu quero morar na melhor casa, eu quero morar no melhor condomínio, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter o melhor salário. Se você não quiser, você passa para mim, mas eu quero ter o melhor salário, o melhor dinheiro. E há quem pensa que ser um vencedor, e se realmente ser o verdadeiro filho de Deus, ter uma identidade de verdadeiro filho de Deus, consiste nesses valores terrenos, nesses valores passageiros, nessa fama profissional, nessa empresa maravilhosa, e enfim, não. Os verdadeiros filhos de Deus se revelam, sabe aonde é? Na cruz, é na cruz. Foi lá que o centurião, o que tomava conta de 100 soldados, e juntamente com os seus discípulos, foi lá que eles reconheceram que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Quando Jesus estava entregando o seu Espírito ao Pai, quando Jesus estava chegando à sua hora final, a Bíblia diz que houve trevas, as rochas tremeram, houve um terremoto, aleluia. E naquele momento, com esta cena que a natureza assistia, o sol escondeu a sua luz, e esta cena mostrava naquele momento que Jesus era o Filho de Deus. Aí o centurião bate no peito e diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ou seja, os verdadeiros filhos de Deus se manifestam aí, é na cruz, no seu momento mais crítico, no seu momento de aparente fracasso, no momento em que a sociedade está dizendo: ele acabou, ele não está com nada, ele está destruído, ele não é ninguém. É nessa hora que se revelam os verdadeiros filhos de Deus. E a pergunta é, aleluia, quem é você na hora da aflição? Quem é você na hora da cruz do problema, na cruz da enfermidade, na cruz da dor, do abandono e da escassez, enfim, da necessidade? Quem é você? Quem você tem se manifestado? Como você tem se manifestado? É lá que as pessoas vão ver que somos verdadeiros filhos de Deus. É na crise que se revelam os adoradores. É na crise que se revelam os verdadeiros homens e mulheres do Senhor Jesus. É na crise em que os verdadeiros crentes se manifestam para o mundo, aleluia, e para glorificar a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. No momento de cruz de Jó, foi lá que Deus mostra, que Deus revela, Deus fala para Satanás: olha Jó, você viu o meu servo, olha Satanás, você viu o meu servo Jó, homem temente, homem íntegro, homem reto e que se desvia do mal. Foi lá, foi no seu momento de cruz, foi no seu momento de perda, foi no seu momento mais triste, de perda de filhos, de perda de saúde, de perda dos seus bens materiais, mas foi lá, aleluia, que Deus olhou e disse: aí está um homem temente, aí está um servo íntegro, aí está um homem verdadeiro. É nesta cruz que se manifestam os verdadeiros filhos
de Deus, aleluia. Ei, aguenta firme aí. Romanos vai falar para a gente no capítulo 8, versículo 18. Olha o que Paulo está dizendo aos Romanos. Diz que a glória que está prestes a revelar a nós, não é para se comparar com este sofrimento passageiro momentâneo, diz a palavra, a glória que está reservada para nós, não é para se comparar com este sofrimento que está aqui, ou seja, esta cruz de sofrimento será logo transferida, substituída, aleluia, por uma glória poderosa, por um estar perto do Senhor, por uma vida eterna, por uma promessa de morarmos com Ele eternamente. Aí o versículo 19 vem dizer, porque toda a criação geme e tem expectativa, aleluia, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E sabe quando é que os filhos de Deus vão ser revelados mesmo? É quando Jesus aparecer, vai se revelar os verdadeiros filhos de Deus. E esta criação geme, você está gemendo dizendo, quando é, aleluia, que Jesus vai vir para que esses filhos sejam revelados verdadeiramente e subirão ao encontro dele nos ares. Levante a mão para o céu. É no sofrimento que se revelam os verdadeiros crentes. É na prova que o nome do Senhor é glorificado na sua vida. É na prova que os crentes salvos se revelam. Eu nunca tive tanta experiência com Deus em outro tempo, que não fosse o tempo da cruz, o tempo das lutas, o tempo dos apertos, o tempo do medo, o tempo da escassez extrema, mas foi lá, aleluia, que Deus se revelou para mim, e foi lá onde eu pude conhecer mais o Senhor. Foi lá onde eu pude desenvolver mais experiências de intimidade com Ele. Glória a Jesus. Então a cruz nos revela que é lá que os verdadeiros filhos de Deus aparecem. Glória a Jesus. Levante a sua mão para o céu. Glória a Deus. Aguenta firme aí. Pastor, está difícil, a cruz está pesada, o sofrimento está grande, as portas estão fechadas, mas é aí que Deus quer ser glorificado. Teu sofrimento tem um propósito, aleluia. Teu sofrimento tem uma razão, mas pode ter certeza que tudo vai ser uma bênção. Depois da cruz vem a provação de Deus para a sua vida. Aí eu me lembro que lá na cruz aconteceu algo interessante. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, colocaram ele entre dois ladrões. Um à sua esquerda, outro à sua direita, e Jesus estava no meio. E um dos ladrões puderam identificar algo tremendo lá na cruz. Eu disse que lá na cruz se revela os verdadeiros filhos de Deus. E lá na cruz se revela pessoas que o mundo que não conhece isso, ele pensa que você não é abençoado porque você está em sofrimento. Mas lá na cruz, um dos ladrões que estavam, um murmurou, dizendo, se tu é mesmo filho de Deus, desce daí, salva a gente, salva-te mesmo, vai estar essa coisa. Mas o outro disse assim, olha, não está falando besteira, nós estamos aqui porque os nossos atos, os nossos pecados, nos dá essa condição de estar aqui, mas esse nem o mal fez. Ele diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz assim, hoje estarás comigo no paraíso. Tá, pastor, o que é que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo que a cruz, o fato de você estar carregando a cruz ou estar numa cruz de luta, de provação, não significa que não existe um paraíso. Tem cruz, mas tem paraíso. Levante a mão para o céu, você não entendeu nada. Tem cruz, mas tem glória.
Tem sofrimento, mas tem aprovação, aleluia. Tem luta, mas tem paraíso. O paraíso da resposta de Deus está chegando para a sua vida hoje. O paraíso da resposta de Deus para a salvação da tua casa vai acontecer. Tem cruz, mas até o ímpio, até o pecador, até o ladrão percebeu que havia um paraíso. Isto aponta para nós dizendo que, esta cruz é passageira. Logo depois dessa cruz, você tem um lugar abençoado. Você tem um lugar de alegria. Você tem um lugar de celebração. Pastor, e se não acontecer aqui, nós temos o paraíso lá no céu. Se não acontecer aqui, pastor, o paraíso da casa boa, do dinheiro bom, do sonho realizado, tem um paraíso lá no céu. E para dizer uma coisa para você, eu me interesso mais pelo paraíso de lá, porque o paraíso aqui são passageiros, o paraíso das bênçãos terrenas são passageiros, mas lá não, lá é eterno, aleluia, lá é maravilhoso, lá é paraíso de verdade, lá é paz e alegria no Espírito Santo eternamente. E o homem percebe ainda que aquele que estava na cruz tinha um paraíso e tinha um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A cruz traz a revelação de que existe um reino. E se existe um reino, aleluia, nós somos os súditos deste reino. Nós servimos neste reino, aleluia, e é uma alegria, é maravilhoso poder servir neste reino, poder proclamar as manifestações deste reino, neste mundo tenebroso. Mas quais são as manifestações desse reino, pastor Francisco? Aleluia, a pregação do Evangelho de Cristo, a salvação de almas, aleluia, a cura para os doentes, glória a Deus, avivamento para os que precisam de avivamento, aleluia, esperança para os desesperados, a manifestação deste reino, aleluia, está sobre nós, e nós como membros atuantes, súditos desse reino, a nossa missão é propagar este reino, levando as pessoas a Cristo, dizendo que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo batiza com o Espírito Santo, que Cristo leva para o céu, que Ele sofreu, morreu, ressuscitou e está voltando para levar a sua igreja amada. Eu sinto a sua presença aqui. A cruz revela que apesar de sofrimento, existe um paraíso e existe um reino. Escute, e a natureza deste reino, ela não é material. A natureza deste reino é espiritual. É por isso que as pessoas não entendem que tem crente na prova, apanhando, irmão, igual mala de mascate. E ao mesmo tempo, ele tem alegria, paz e é cheio do Espírito Santo. Aí o povo diz que nós somos malucos, nós somos doidos, fanáticos, alienados, que não temos decisões próprias, não raciocinamos por nós mesmos, não pensamos por nós mesmos, não falamos por nós mesmos. Por quê? Porque às vezes você é um súdito desse reino, está numa luta tremenda, sem dinheiro para pagar nada, sonhos materiais que não se realizam nunca, doente. Mas aí Paulo, no capítulo 14 de Romanos, versículo 17, vai dizer para a gente que a natureza desse reino, que o ladrão percebeu lá na cruz e viu em Jesus, não é um reino terreno, porque o reino do céu não é comida, nem bebida, mas é paz. Paz aqui dentro, é um estado de quietude aqui dentro. Paz e alegria
no Espírito Santo. Aí você pode dizer, mas como alguém passando por um apuro terrível, como alguém doente, como alguém morrendo, como alguém com casamento em crise, como alguém com vida financeira falida, tem paz e alegria no Espírito Santo? É a presença do reino, aleluia. É por isso que o ladrão diz assim: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele estava acostumado com o reino aqui, que trazia tristeza, amargura, apesar de ter tudo. Mas ele descobre que Jesus tem um reino, que independente do bem material aqui, das conquistas aqui, você é alegre, você tem paz, aleluia, e é cheio do Espírito Santo. Levante as duas mãos para o alto. Esse é o segredo. Tem cruz, mas tem um reino, e nós somos súditos desse reino. Às vezes triste, mas levando alegria, porque o reino é espiritual, aleluia. Às vezes abatido, mas de cabeça erguida, glória a Deus. Às vezes vazio, mas enchendo a muito, porque o reino é espiritual. Porque o rei deste reino mora em nós, que é Jesus Cristo. Levante a sua mão comigo, aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui vivendo situações difíceis, enfrentando problemas sérios, porque faz parte da nossa vida aqui. Pessoas que, se fosse olhar pela ótica humana, apenas por esse lado humano, eu queria estar em outro lugar, não menos aqui. Mas mesmo assim, aleluia, você está aqui adorando, você está aqui celebrando. Celebrando o quê? Se eu não tenho que celebrar, sim, materialmente não tenho, mas o que me faz celebrar não é a presença do material, é a presença do espiritual. O que me faz celebrar não é a presença da terra, é a presença do céu. Não é a presença dos homens, é a presença de Deus. Não é a minha conquista aqui, é a conquista que Jesus me deu na cruz. Eu fui ontem na igreja, como falei para os irmãos, cansado, doente. Passei uma quinta difícil demais. E eu não fui na igreja na quinta, porque eu estava realmente doendo, cansado. Quando foi na sexta, não passei bem também. Tomei alguns remedinhos ali e não estava tão bem. Talvez essa maratona de pregações todos os dias, e viajando para o norte, que é muito quente, e a gente prega todo dia e prega com entusiasmo. Não sei pregar devagarzinho. É estilo, é assim. E eu cheguei cansado lá de Palmas, eu cheguei doente. E quando foi para eu dormir na sexta, para o sábado, passei a noite quase toda orando: Jesus, como é que eu vou para a escola bíblica de obreiros? Eu estou só a capa do Batman, estou acabado, como é que eu vou? E eu tinha escalado uns pastores para pregar, e na circunstância não deixou. E eu entrei no carro chorando. Eu disse: como é que eu vou? Eu fui, mesmo sem saber como ia. Se eu fosse súdito de um reino terreno, com certeza eu não daria conta. Mas como eu faço parte de um reino espiritual, que não é comida, não é bebida, aleluia, que a força não vem dessas questões, mas ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo. Então, quando eu cheguei na igreja, fiquei renovado. E de tarde ministrei. E o dono do reino se fez presente. Renovou as nossas vidas. Eu volto para casa novinho em folha, aleluia. Estou aqui de manhã anunciando Jesus e dizendo, aleluia, nada por mim mesmo, é a presença deste reino espiritual. E o dono deste reino chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o rei deste reino.
Aleluia! Quem faz parte desse reino aqui? É aí, pastor Lindomar, porque as pessoas não entendem. Está difícil, mas ele tem paz, ele tem alegria e ele tem o Espírito Santo. E o ladrão veio isso. Eu disse, espera aí, esse camarada é diferenciado. Olhava para ele desfigurado na cruz, sangrando na sua face, prego nos seus pés, nas suas mãos. E o ladrão olhava para ele e dizia, peraí, esse camarada não está com cara de falido, não. O camarada, numa situação dessa, com coroa de espinhos sangrando, lança de um lado para o outro, o camarada todo cravejado aqui. Peraí, o semblante dele não está de alguém que está fracassado. Esse camarada aqui é diferenciado. E por trás desse sofrimento, o ladrão disse assim, não tem jeito não. Tem coisa diferente aí. Apesar de tudo, o ladrão viu o reino, viu que ele era rei, apesar de tudo, viu que ele era dono de um paraíso. Levante a mão, levante a mão. Apesar de tudo, você é dono, você pertence ao reino. Apesar de tudo, você tem o nome escrito no paraíso. Aleluia. Apesar de tudo, existe um rei, que é o rei Jesus, que é o rei da sua vida. Por isso glorifique e exalte. É isso que o mundo precisa ver em nós. Deixa eu acabar aqui. Vocês sabem que eu sou figurinha marcada nos hospitais. Eu fui internado em vários hospitais. E as internações por complicações terríveis, quase impossíveis de sair daquela situação. Mas eu me lembro de 2 vezes que esteve nesse lugar, de sofrimento, de morte, de cruz, e às 4 da manhã, quando estava ali naquela condição de quase morto, sem forças, mas forte espiritual. Num lugar de desconforto, aquela maca esquisita, desconfortável, que tudo que se coloca, quando o paciente está ruim, não pede, levanta a maca um pouquinho, levanta por 10 minutos, abaixa a maca de novo, vira para ali, vira para aquele desconforto cruel. E quando era às 4 da manhã, aleluia, que é o horário que eu sempre busco a presença do Senhor, que eu entro na presença dEle, que eu falo com Ele. Eu não perco esse hábito. E mesmo naquela condição, às 4 da manhã, a pastora estava do meu lado, eu sangrando, dor, pus e sangue saía da ferida operatória. E eu dizia para ela, falando bem baixinho, meu bem, vamos orar. E a gente começava a orar, bem fraquinho a voz. E quando a gente começava a orar, a presença deste reino espiritual tomava a gente. E de repente a voz ia ficando forte. E de repente, no meio daquela guerra de luta, de dor, de incerteza, vai ficar morto ou vai viver, de repente o Espírito Santo chegava com as línguas estranhas. E eu começava a falar línguas estranhas, era tomado em línguas estranhas de uma forma tremenda, parece que não tinha doença nenhuma. Aí a equipe de enfermeiros chegava para dar remédio, para tirar sangue, fazer aquele procedimento todo. Quando me via chorando e falando em línguas, ficava todo mundo arrepiado e dizia, seu Francisco, o que é que o senhor tem? O senhor está passando mal? Diga que há alguma coisa que eu posso fazer pelo senhor. Eu disse, você não pode fazer nada, e não me interrompa.
Se você não me interromper, já está me ajudando demais. Se você não mexer comigo agora, você está me ajudando demais, porque eu estou sentindo a presença dEle. Porque eu estou vivendo o reino de Deus na sua natureza espiritual. Eu estou tendo paz, eu estou tendo alegria, estou falando em línguas, cheios do Espírito Santo. Levante as mãos para o céu e comece nesta manhã glorificar, exaltá-lo, celebrar, aleluia. Olhando para a terra, eu não tenho condição de glorificar, mas olhando para o céu, eu glorifico. Olhando para quem está à minha volta, não tenho condição de celebrar, mas olhando para Jesus, eu consigo, aleluia. Olhando para as minhas condições financeiras, não vejo motivo para me alegrar, mas olhando para aquele que é dono do ouro e da prata, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu posso me alegrar e até falar línguas. Aí lá na cruz, a cruz revela que apesar de tanto sofrimento, que apesar da tortura, Jesus faz uma declaração interessante. Ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A vida de Jesus, o espírito de Jesus, não estava sobre o domínio da cruz. A vida de Jesus, o Espírito de Jesus, não estava sobre o controle da cruz. Estava sobre o controle de Deus, do Pai. É tanto que ele diz: Pai, nas tuas mãos eu me entrego, eu entrego o meu espírito. Sua vida, seu espírito, você não está entregue à cruz, ao sofrimento. Antes disso, a sua vida está nas mãos do Pai. Levante comigo um pouquinho, você vai entender isso no instante. Se levante, por favor. A cruz revela que apesar de tanto peso, de tanto sofrimento, de tanta angústia, eu tenho um Pai. E o Pai está nesta casa. E o Pai está presente. E o Pai está aqui nesta manhã para acolher o filho, aleluia, para abraçar a filha, para amparar, nesses momentos de cruz que a vida nos impõe. Pode ter certeza que existe um Pai, não o Pai biológico, porque às vezes falha, abandona, até rejeita o filho, mas eu estou falando do Pai celestial. Eu estou falando de Deus, o Pai que não desampara, aleluia. Mesmo com o sofrimento, Ele não desampara. Mesmo com a crise, Ele não desampara. Ele é o Pai que tem cuidado da sua vida. Ei, pode alegrar sua alma. A sua vida não está nas mãos do homem. A sua vida não está nas mãos de Satanás. A sua vida não está nas mãos do mundo. A sua vida está nas mãos do Pai. Sinta a presença dEle. Oh, oh, aleluia. Jesus nos ensina na oração de Mateus capítulo 6, no 9 a seguir. Ele começa dizendo: Pai nosso que está no céu. Ele é o Pai nosso. Aqui não tem filhos desamparados.
Aqui não tem filhos abandonados. Aqui não tem filhos esquecidos. O mundo pode ter esquecido de você. O amigo pode ter esquecido de você. O teu pai, a tua mãe pode ter esquecido de você. Aleluia. Mas nesta manhã o Espírito Santo manda te dizer, aleluia, apesar da cruz, a sua vida está nas mãos do Pai, entregue na mão do Pai. A tua família está nas mãos do Pai, aleluia. Quando eu falo do Pai, eu estou falando de Deus. Eu estou falando do Pai que abraça o Filho, independente da circunstância que ele possa estar vivendo. Eu estou falando do Pai que, embora o Filho se vai, vira as costas, mas ele está de braços abertos, esperando o Filho se arrepender e voltar. Sinta a presença do Pai e sinta o abraço do Pai. Nesta manhã, aleluia, os braços do Pai estão aqui para amparar a vida que chegou aqui fragilizada, para amparar o filho que chegou aqui preocupado. As mãos do Pai estão aqui, e Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Deus. Você quer fazer algo e colocar a sua vida em segurança? Entregue a sua vida nas mãos do Pai. Você quer ter segurança? Você quer ter paz? Certeza de que estará seguro na sua vida? Entregue a sua vida ao Pai nesta manhã. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Davi vai dizer para a gente, no Salmo 27, versículo 10: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Papai do céu me acolherá. O Senhor me acolherá. Feche os seus olhos comigo. E quem sabe tudo que você precisa nesta manhã é receber um abraço do Pai. E Ele está de braços abertos nesta manhã para te abraçar, para te dar um colo, para dizer para ti: eu te amo, você é filho amado. Oh, Pai, nas tuas mãos entrego. Diga para Ele: Pai, nas tuas mãos nesta manhã eu entrego os meus cuidados, eu entrego os meus medos, as minhas incertezas, eu entrego a minha vida, as minhas limitações. Pai, eu entrego a Ti aquilo que eu não estou dando conta de resolver, aquilo que não estou dando conta de fazer. Eu entrego a Ti hoje, eu me entrego. Essa entrega significa: eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu sozinho não dou conta. Eu me entrego nas Tuas mãos, porque não dou conta de andar com meus próprios pés, não dou conta de vencer, eu mesmo não dou conta disso, aleluia. Mas diga para Ele: Pai, eu quero me entregar hoje nas Tuas mãos. Eu quero que seja o Pai o Senhor da minha vida. Tem cruz, mas tem um Pai que não desampara. Tem cruz, mas tem um Pai que está olhando. Tem cruz, mas tem um Pai provedor. Tem cruz, mas tem um Pai protetor. Tem cruz, mas tem um Pai que está de braços abertos para sustentar, para abraçar o filho, para curar as feridas do filho. A morte, a cruz aponta para a morte, mas também aponta para a ressurreição. E nesta noite, nesta manhã, o Senhor está trazendo a revelação de que vai ressuscitar muitas coisas aqui hoje. Quem sabe a esperança que já morreu, quem sabe aquele ministério poderoso que já não é mais, o Senhor vai ressuscitar.
Quem sabe aquela fé que era atuante, poderosa e morreu, hoje ele vai ressuscitar. Quem sabe aquela vida de intimidade que era antes e morreu, ele vai ressuscitar hoje. Ele vai ressuscitar as alianças que foram mortas, alianças de santidade, alianças de submissão, alianças de entusiasmo e fé vencedora. Hoje ele vai ressuscitar, aleluia. Ministérios que morreram, aleluia, hoje ele vai ressuscitar. Casamentos mortos ele vai ressuscitar. Relacionamentos mortos ele vai ressuscitar. Vidas espirituais mortas ele vai ressuscitar. Tem cruz, tem morte, mas tem ressurreição. Levante as mãos e adore a Ele por 3 minutos. 3 minutos, erga as suas mãos. E veja qual é o que precisa ser ressuscitado na sua vida. Veja o que precisa ser ressuscitado na sua vida, no seu ministério. Quem sabe a sua alegria. Quem sabe a sua motivação para servir. Quem sabe o dom de línguas. Quem sabe aquela fé poderosa que você tinha para servir. Ele quer ressuscitar hoje. É uma manhã de ressurreição. Ele não está aqui porque ressuscitou. E o Espírito Santo manda dizer: os teus sonhos, os teus projetos vão ser ressuscitados hoje aqui. Mas uma coisa que Ele quer ressuscitar hoje é uma vida avivada. Ele quer ressuscitar hoje é uma vida de intimidade. O que Ele quer ressuscitar hoje é uma esperança do céu. O que Ele quer ressuscitar hoje é o prazer de servir, é o gozo da salvação, é a alegria de poder adorá-lo. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto o seu Espírito renovando. Deus nesta manhã quer levantar uma geração avivada, uma geração tomada pelo poder do Espírito Santo, uma geração santa, uma geração separada, uma geração para proclamar as manifestações do reino nesta terra carente. Eu não quero sensibilizá-los, mas há uma presença poderosa de Deus nesse lugar. Há o mover do Espírito neste lugar. Eu não quero sensibilizá-los, mas a atmosfera aqui, ela é celestial. Essa atmosfera, ela é sobrenatural. A atmosfera, ela é celestial. Aleluia. Cadê os crentes que falam línguas estranhas aqui? Cadê os crentes que sentem a presença de Deus aqui? Cadê os crentes que têm intimidade com Deus aqui? Cadê os crentes que têm sede e que têm fome da presença de Deus? Adore a Ele nesta manhã. Adore, porque está chegando o paraíso do avivamento nesses dias. Está vindo um reino espiritual poderoso sobre a sua vida. Adore, porque existe um Pai que te contempla apesar de tudo. Adore, porque você faz parte de um reino maravilhoso, tremendo, que não passa, o reino de Deus. Arabacarabassuia, Erabaciei. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua glória. Obrigado, Jesus, porque o teu reino é eterno e ele está aí dentro de nós.
Obrigado, Jesus, porque nesta manhã o Senhor nos renova para a batalha, nos renova para as conquistas. Obrigado, Jesus, pela alegria que o Senhor está trazendo aos corações que chegaram aqui tristes. Obrigado, Jesus, pela esperança que o Senhor está trazendo para pessoas que chegaram aqui desesperadas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está levantando pessoas que chegaram aqui prostradas espiritualmente. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença nos toca. A Tua presença mexe com a gente. Aleluia. Subiaracashianda labassurianda. Obrigado, Jesus. Aplaudo o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Eu agradeço pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui nesta manhã. E agradeço a congregação pela recepção. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.